A paz do Senhor a todos, amém, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Eu acredito que assim como eu, você também nasceu para adorar o nosso Deus, você também foi escolhido para adorar a Deus e adorar em espírito e em verdade. Estou aqui diante da palavra do Senhor, onde estou fazendo mais uma leitura diária para a glória do Pai, e hoje me deu vontade de falar mais um pouquinho da história de Davi. Davi, o jovem segundo o coração de Deus, aleluias. Todos nós conhecemos essa história, que quando Davi vai levar ali um lanche para os seus irmãos, e ele percebe que o filisteu, o gigante filisteu, ele estava afrontando o povo de Israel, e Davi ali, ele não aceita aquela humilhação, e ele se propõe a lutar. E Davi, Saul, faz uma proposta para Davi. Se ele vencesse o gigante Golias, ele se casaria com a sua filha Merabi. Se eu não me engano, Merabi é a sua filha mais velha. E por algum motivo, após Davi ter vencido Golias, Saul, ele não cumpre com a sua palavra. Um pouco mais tarde, Saul, ele fica sabendo que a sua filha mais jovem, Mical, amava Davi. Então, com a sua falta de caráter, ele coloca no seu coração, ele propõe no seu coração uma armadilha. Ele coloca no seu coração, se eu casar minha filha com ele, ele vem morar no palácio, fica mais perto de mim e é mais fácil acabar com a vida de Davi. Só que para casar com a filha de Davi, com a filha de Saul, Davi fala, olha, eu não tenho dotes. Se nós prestarmos atenção, o noivo não precisava dar dote. Quem pagava o dote, se eu não me engano, quem pagava o dote era o pai da noiva. Mas Saul, com a sua astúcia, fala para Davi, não precisa dar dote. Eu só preciso que você me traga 100 prepúcios de filisteus. Davi aceita. Davi, sendo um jovem guerreiro, um jovem forte, aceita. Vai para a batalha e não só traz 100, mas traz 200. E nós sabemos, se nós formos ler o texto, nós vamos entender que para trazer esses prepúcios, ele tinha que matar os filisteus. Então ele mata 200 filisteus para se casar com Mical, a filha mais nova de Saul. Saul agora se assusta. Ele vê que Davi é forte. Ele sente a mão de Deus sobre Davi. E ele se apavora. O que lhe falta agora? Perder o meu reino? Porque houve uma passagem e que as mulheres estavam ali cantando, né? E elas diziam, Saul conquistou seus milhões e Davi seus 10 milhões. E isso irritou mais ainda Saul. Saul sentiu o seu trono ameaçado e ele queria a todo custo acabar com Davi. E planeja no seu coração. Numa tarde, num momento, Mical ouve o seu pai tramando contra Davi. E ela alerta Davi. Davi, você precisa fugir. A Bíblia fala que Mical amava Davi. Em momento nenhum, a palavra vai dizer que Davi amava Mical, mas Mical amava Davi. E olha a dor que essa moça sente em ter que ajudar o seu marido, o seu amor, fugir. Quem sabe no seu coração ela pensava, eu vou ajudar Davi a fugir, ele vem me buscar. É o normal, né? De todo casal, pelo menos de todo casal, que se ama, um casal unido. De repente acontece alguma coisa, a pessoa vai, vamos supor que viaja atrás de serviço, de novas oportunidades e vem buscar a sua esposa. Não foi o caso de Davi. A Bíblia fala que Davi ficou mais de 8 anos longe de Mical sem dar uma única mensagem, sem mandar uma única mensagem. E nós sabemos que Davi era forte, nós sabemos que Davi era guerreiro, nós sabemos que Davi tinha condições de mandar buscar a sua mulher. Mas ele não fez assim. E Mical ali, ela se sente abandonada. Ela foi usada pelo pai politicamente para que trouxesse Davi para perto dele, para que ele se livrasse de Davi e continuasse em paz no seu reino. Davi então foge.
Oh, aleluias! Passando-se esse tempo, Davi se casa com outras mulheres. Davi tem filhos. Davi agora tem outras famílias. Mical, ali usada politicamente pelo seu pai. E agora, Abner, um dos aliados de Saul, ele quer fazer aliança com Davi. E Davi fala para ele: você não verá a minha face sem antes trouxer a minha mulher, Mical. Depois desse tempo, Mical já havia se casado. Saul já havia dado Mical como esposa para um outro homem. E Mical agora se sentia amada. Esse marido atual de Mical a amava. A Bíblia diz que ele a amava. É tanto que ele chorou desesperadamente quando Mical foi arrancada dos seus braços para levá-la até Davi. Davi mandou buscar Mical por amor? Não. Por poder, politicamente falando. Quando Mical, ali no caminho, vai chegando até o palácio onde está Davi, quem sabe, ela pensa no seu coração: será que chegou a minha vez de ser feliz? Será que é agora que eu vou ser feliz com Davi, o grande amor da minha vida? Uma vez que ela foi obrigada a se casar de novo com outro homem. Uma vez que o seu pai a obrigou a se casar de novo com outro homem. Então, ao chegar ao palácio, quem sabe ela veio ali totalmente confusa. Chega no palácio e vê Davi com outras mulheres, vê Davi com filhos. Quem sabe ela pensa no seu coração: mas o que é que está acontecendo aqui? Como assim? E ela se sente mais uma vez usada, agora pelo seu pai, agora pelo seu esposo. O homem que fugiu e nunca mais retornou para buscá-la. Aleluias. Eu me coloco no lugar dessa jovem. Quantas mágoas, quanto sofrimento, quanta dor, quanto desamor por parte do pai, por parte de Davi. E Mical agora, ela está ali no palácio. Davi, ele sai para buscar a Arca da Aliança para Jerusalém, para sua casa. E quando Davi chega com a presença de Deus, com a Arca da Aliança, Davi comemora, Davi dança, Davi se alegra, Davi se despe da coroa real, das vestes reais e se alegra. Mical na janela, ela ignora, despreza a adoração de Davi. E de uma moça maltratada, abandonada, desamada, usada como um objeto, até agora então como inocente, passa a ser culpada. Passa a carregar nos seus ombros a culpa do desprezo, porque automaticamente, quando ela despreza Davi, ela despreza a Arca da Aliança, ela despreza a adoração de Davi. Ela não desprezou somente Davi, ela desprezou a adoração dele. Moral da história: ela estava na janela e desprezou a adoração de Davi. Ela estava na janela da aflição, do desamor. Ela estava na janela do medo, da confusão.
E ela ali despreza a adoração de Davi e se torna culpada. A Bíblia diz que ela não teve filhos, que ela não foi mãe. O desejo de toda mulher quando se casa é de ser mãe. E esse foi o peso que ela carregou. Por não ter adorado juntamente com Davi. Eu penso hoje, a irmã Janete falando, nada a impedia de ir de encontro à arca. Nada a impedia de adorar juntamente. Os conflitos depois a gente resolveria. As dores, as mágoas, as amarguras a gente resolve depois. Mas antes vamos adorar, e não foi o que ela fez. O que essa mensagem traz para minha vida e para a sua vida? Que nós devemos adorar o nosso Deus acima de tudo e de todos. Acima de todos os problemas, acima de tudo quanto tenta nos afastar da presença do Pai. Aleluias. Ela ali na janela da aflição, da amargura, perdeu a oportunidade de adorar. Eu sei que você do outro lado da tela agora está passando por muitos problemas. Quem sabe pelo desemprego, quem sabe pelo divórcio, quem sabe por uma situação emocional muito forte, quem sabe pela opressão, depressão. Quem sabe você se desentendeu com seu filho, com a sua filha. Quem sabe você também foi usado politicamente de alguma forma em algum momento da sua vida. Eu só te falo uma coisa, não permita que nada te impeça de adorar e de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Como eu disse numa outra mensagem, coloca os teus problemas no bolso e o adore em espírito e em verdade. Não vamos deixar que nada nos impeça de adorar o Pai. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu muitos erros, sim, muitas falhas, sim. Mas Davi, ele se arrependia de todo o seu coração. Por isso ele alcançava o perdão do Pai. Por isso ele era segundo o coração do Pai. Vamos buscar a Deus em adoração de toda a nossa alma. Quem sabe Davi estava ali dançando com toda a sua alma. Buscando a Deus ali, adorando por estar presente ali, por estar de volta, o símbolo, a arca da aliança, de volta para Jerusalém. Aleluias. Vamos buscar o nosso Deus. Por um momento, nós temos que deixar os nossos problemas de lado. No momento de adoração, é momento de adoração. Momento de buscar a Deus, é momento de buscar a Deus. Vamos sair da janela do medo, a janela da aflição. Vamos sair, tem uma palavra que está me fugindo agora, do vitimismo. Vamos sair da janela do vitimismo e vamos adorar. Aleluias. Conheço uma mulher, para a glória do Pai. Outras pessoas também a conheceu e a conheceu bem. Essa mulher, ela viveu mais de 10 anos sozinha. Ela passou pelo divórcio. Ela tinha uma criança que ela levava à escola dominical, que ela ensinou nos caminhos santos do Senhor. Ela estava sempre nos cultos. E quando foi uma época, há mais de 10 anos, aquela mulher estava sozinha. Ela era feliz. Era uma mulher feliz, uma mulher que você olhava para ela, estava sempre rindo, sempre adorando, sempre buscando ao Senhor. E uma certa feita ela decide se embrulhar para presente e dividir a felicidade dela com um certo homem. Ela se casa. Um mês depois, o marido dela vai embora. O marido dela deixa, por algum motivo a deixa. O que essa mulher fez?
colocou a prova no bolso e ia para os cultos adorar a Deus. Mas as outras pessoas que estavam ali ao redor, não todas, mas algumas daquelas pessoas que estavam ali, a julgavam. Falava, mas não é possível que essa mulher está passando por tudo isso e está aqui na igreja adorando a Deus. Ela sabia separar as coisas. Ela continuava na igreja com a sua filha e houve dias de pessoas apontá-las, dizendo para ela que ela era cara de pau, dizendo para ela que ela estava usando maquiagem Mary Kay. E não era nada disso. Ela simplesmente soube separar as coisas. Ela simplesmente ela colocava a Deus sobre todas as coisas e o adorava em espírito e em verdade. Só que a adoração dela incomodava muita gente. A mulher de quem eu vos falo sou eu. Ei, calabachalhas. Sou eu, igreja. Sou eu que passei por essa fase. Sou eu. Eu nunca deixei de adorar o Pai em espírito e em verdade. Eu nunca deixei de buscar a Deus por problema nenhum. Por mais fraco e frágil que nós sejamos ou que estejamos, não vamos deixar de adorar a Deus. Aleluia. Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha. Ande como neves. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu nunca arredei o meu pé da casa do Pai por causa de problema nenhum. Pelo contrário, o Senhor é a minha força. Então eu tenho que estar cada vez mais perto dEle. O Senhor é o meu renovo, então eu tenho que estar cada vez mais próxima dEle. Eu não me permiti estar na janela do vitimismo. O que passou, passou e vida que segue. Foi o que eu respondi para muitas pessoas na época quando perguntavam: Janete, o que é que você vai fazer? Eu respondia: vida que segue. Aleluias! Vida que segue. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isso vai fazer mais ou menos uns 7 anos que aconteceu. E o nosso Deus, Ele é lindo, poderoso, justo, me deu graça, me deu vitória, me honrou. Aleluia! Porque eu não me permiti ficar na janela do vitimismo. Seja qual for o teu problema, seja qual for a sua dor, seja qual for a sua decepção, vá adorar a Deus e o adore em espírito e em verdade. Coloca um sorriso nessa cara e vá adorar o Senhor. Irmãos, naquela época eu não perdia um culto, não perdia uma escola dominical. Falasse o que quisesse falar, foi o tempo que eu mais me fortaleci no Senhor. Voltando para a história de Mical. Mical, ela foi infeliz. Mical, de inocente, passou a ser culpada. Que sirva de exemplo para mim e para você. Vamos buscar a Deus nessa manhã e adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a mensagem do Senhor nessa manhã para o meu e para o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe.